Paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou Elias Ramos, quem está entrando agora no canal. Esse canal só fala do Evangelho, fala de Jesus Cristo. E é um canal para você que é cristão, seja de qualquer linhagem de cristão. Católico, evangélico, espírita, não importa. Ou então de outra religião, não importa. Importa é ouvir a palavra do Senhor. Ontem eu fiz a live falando do Apocalipse 1 e a carta da igreja de Éfeso. Eu vou dar sequência às 7 cartas, às 7 igrejas de Éfeso. Hoje vamos falar um pouquinho da igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja, está em Apocalipse 2, versículo 8 até o 11. É um trecho bem pequenininho. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus, né? Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declara judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova, e terei tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aqui tem dois itens muito importantes, né? Aqui fala da sinagoga de Satanás, aqueles que dizem que são judeus e não são. Esmirna era um local na Ásia Menor, onde tinha muitas invasões, muito saque. Por isso que diz que tu é pobre, mas não é, tu é rico. Lá também acho que foi posto o primeiro templo em homenagem a Augusto. E também tinha templo a Júpiter, lá na Esmirna. Se não me falha a memória, porque eu também tenho memória falha também, mas eu acho que era isso. Ontem eu falei sobre os Nicolaítas, né, que na carta de Éfeso fala. Eu vou citar os Nicolaítas daqui a pouco. E agora o dano da segunda morte, né? A primeira morte todos nós conhecemos. Nascemos, crescemos, morremos, casamos, envelhecemos e morremos. Essa é a primeira morte. Mas na Bíblia, na palavra do Senhor, de capa a capa, está declarado que o homem foi destinado a morrer só uma vez, ou seja, a morte física. E a segunda morte seria a morte espiritual. Quem morre é o nosso corpo, que volta para o pó. Mas o espírito que vem de Deus não morre, ele dorme, aguardando um novo corpo, como eu falei antes. Nosso corpo espiritual está guardado. E vamos tê-los assim que a igreja for arrebatada, aqueles que morreram em Cristo terão novos corpos. Muitos ficam assim, até quem é espírita, achando que é reencarnação. Como Deus vai dar outro corpo, vai pegar o ossinho lá e vai fazer voltar, o osso se dissolve. Embora que Deus quisesse fazer isso, desde milhares de anos que tem na nossa terra, poderia fazer. Para Deus nada é impossível. Mas a palavra de Deus nos fala que não é esse corpo que a gente vai receber. Quem defende a reencarnação erra nisso. Acha que vamos receber um corpo carnal. Não vamos. O espírito é guardado, dorme, esperando a ressurreição. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, o povo
os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, receberão os corpos glorificados primeiro, e aqueles que estiverem vivos, se eu e você estivermos vivos, se formos achados dignos por Deus de ser arrebatados, seremos transformados e deixaremos essa terra. Um piscar de olhos. Pum! E esse corpo ficará por aí. Ou será transformado, será levado, ou ficará por aí. Esse é o arrebatamento. Uns dizem que o corpo ficará e o espírito subirá. Outros dizem que o corpo será transformado. Eu acredito na segunda hipótese. O corpo será transformado e subirá. Para Deus, nada é impossível. Olha para o céu. Conta as galáxias, conta as estrelas. Morre estrela todo dia e nasce estrelas todo dia. E ninguém consegue contar, nem com esse novo telescópio que foi feito aí, que é substituindo do Hubble, consegue chegar a ver o final do universo. E vocês ainda acham, vocês que eu digo que creem na reencarnação, que para Deus é impossível dar um novo corpo, ressurgir a pessoa? É mais fácil reencarnar? Gente, a Bíblia fala que o homem morre só uma vez fisicamente. Ele não reencarna. Não existe isso. Isso aí é ensinamento oriental. Ensinamento lá do Oriente. Jesus veio, Jesus encarnou uma vez só, morreu e ressuscitou. Ele é ressurreto. Com o corpo dele. Então, está destinado o homem morrer só uma vez, fisicamente. A outra morte que fala aqui é a morte espiritual. Porque, como eu falei ontem, a pessoa receberá um corpo espiritual, aquele que está aguardando Jesus e subir com Jesus, será a primeira ressurreição. A segunda ressurreição será o juízo, onde todos os mortos ressurgirão com novos corpos. O espírito ganhará novos corpos. Só que esse espírito, a primeira, bendito e bem-aventurados que ressurgirem na primeira ressurreição. Porque esses passaram da morte para a vida, ou seja, eles não serão condenados. Esses não são condenados porque creu no nome do Senhor Jesus e nos seus ensinamentos e praticaram. Não só creram, mas praticaram a doutrina cristã, a doutrina de Cristo. Porque não basta eu achar que Jesus é maravilhoso, mas eu não faço a vontade dele. Eu não faço o que ele mandou fazer. Amar o próximo a si mesmo, e a Deus acima de todas as coisas, e o próximo a si mesmo. Crer que só ele salva e mais ninguém. Então, há uma diferença entre crer e achar Jesus bonito. Crer e achar Jesus maravilhoso. Crer é o fundamento daquilo que não vê, das coisas, ter certeza das coisas que não vê. A crer só pode agradar a Deus com fé, crendo. Ponto. Aí os outros mortos receberão outros corpos? Sim. Receberão outros corpos, como todos receberão. Só que esses serão para a condenação eterna, serão salgados com fogo, e os bichos deles não morrem. É um corpo também eterno. Será lançado no fogo do lago de fogo. A Bíblia fala que tanto o diabo e seus anjos, esse lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. E para todos aqueles que descreram no Senhor e seguiram o diabo. Porque toda vez que você não segue a Cristo, você segue o diabo. Não existe meio caminho, existe só duas portas, a estreita e a larga. Se você quer a larga, onde todo mundo vai, onde é mais fácil, onde tem várias doutrinas, vários ensinamentos, vários questionamentos, quem crê não duvida. Quem que não crê, ia criando questões inumeráveis para não crer. Ah, que isso, que a Bíblia foi escrita por homens, falho. Ah, que isso e aquilo, que está lá no Vaticano, os escritos.
escritos estão em todos os museus do mundo. E não chegou até nós pelo Vaticano, chegou para nós pelos irmãos fiéis. Morreram muitos testemunhando para que essa palavra chegasse até nós. Não foi por falta de sacrifício e sangue que a Bíblia chegou até nós. É só ver a história da igreja. Só ver a história da igreja. Não foi só dos apóstolos, nem os primeiros patriarcas do primeiro século, não. É que a gente ficar se estendendo muito nos mártires, a gente vai ver que os mártires não vai ver só os apóstolos, mas vai ficar extenso, vai ficar pesado. Por isso que a gente só prega só o que está na Bíblia para não fugir disso. Mas o Evangelho está aí. Não é eu que faço ninguém crer. Não é eu que salvo. Não é eu que liberto. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado e da justiça. Do pecado porque não creu no Filho de Deus, na sua palavra. E da justiça porque ele vai vir e vai condenar o mundo. Porque ele vai levar os seus e o mundo vai ser condenado. Não basta ser uma boa pessoa. Tem que crer no nome do Senhor Jesus. Ser uma boa pessoa, muitos são. Muitos são boas pessoas. Mas não basta ser bom para o homem ver. Tem que ser bom para Deus. Nós fomos feitos para adorar o Senhor, para fazer a vontade de Deus. E Ele nos recompensa com toda sorte de bênçãos. Nada que você faça para Deus, você não receba 100 vezes mais do que você já fez para Ele. Qualquer coisa que você fizer para Deus, Deus te recompensa 100 vezes mais. Deus não deve nada a ninguém. Ele não deve nada a ninguém, não deixa nenhuma dívida pendente. Então, o que acontece? Todos receberão novos corpos. Uns para a vida eterna com o Senhor Jesus e outros para a morte eterna com o diabo e seus anjos. Vocês preferiram o diabo, preferiu as coisas do mundo, preferiu a prostituição, preferiu crer nas coisas que o diabo fala, põe aí uma porção de doutrinas elaborantes, doutrinas até com um certo ar de humanidade, de bondade. Você vai ver doutrinas com ar de bondade, mas todas elas levam o diabo, levam ao inferno. No fundo, elas se desviam da verdade. E não é eu que convenço ninguém. Não há nenhum pregador que convence ninguém. É o Espírito de Deus. Não é nós que escolhemos Jesus. É Jesus que nos escolhe. Se esse evangelho não faz eco no seu coração e não faz eco na sua mente, eu entendo. É porque Deus não te escolheu. Todos têm um livre-arbítrio. Todos podem escolher. Todos podem aceitar o Senhor Jesus. Mas nem todos os fazem. Mas quem o Espírito toca no coração, essa palavra torna-se frutífera. Olha o que Jesus falou. O semeador saiu para semear, um pouco de semente caiu no caminho, outra nas pedras, nos pedregais, outra entre os espinhos, e algumas sementes caíram em terra fértil. No caminho o diabo foi lá, os passarinhos, né, o diabo foi lá e tirou do coração da pessoa. Vem as preocupações do mundo, vem essas doutrinas loucas e malucas que tem aí, vem e tira, que não são novas, não, são coisas passadas com rótulos novos. São coisas antigas com rótulos novos. Os saduceus não acreditavam não acreditava em anjo, né? Acreditava em Deus e vivia no templo de Jerusalém, né? Da ressurreição. Os saduceus não acreditavam e vivia lá no templo. Essa doutrina veio deles lá. Muitas doutrinas são derivadas deles. E outras caíram entre espinhos. Veio as lutas do mundo, abafaram aquela palavra, né? Vem as lutas, as contendas, a dificuldade do mundo, abafaram. Outras em pedregais, coração duro, obstinado, sabe demais,
que acha que leu demais, que sabe demais, mas não sabe de nada. A verdade é essa. Porque que, se soubesse, pelo menos lia... Desculpe, de novo. Eu estou emagrecendo demais. Como se diz? Pelo menos vê a história. Leia a história natural, a história da igreja, a história medieval, a história. Ela fala a verdade. Não lê livros bobos, não. Vai lá na história. Lê a história. Está escrito lá, Império Romano, a queda, a história mesmo das nações, vai ver que eu estou falando é verdade. A história das religiões, de onde derivaram, de onde vem todo esse ensinamento apostata aí. Vai lá, você vai achar. Que essas coisas não é novas. Vê que Paulo lutava contra isso, Pedro lutava contra isso, todos lutavam contra isso. Crer não é para todos. É para aqueles que o Espírito de Deus toca. Nossa obrigação aqui é pregar. Quem faz a obra é Deus. E tem gente que tem o coração duro igual pedra. Mas tem gente que tem o coração mole. Que cai em boa terra, que dá 100 por 1. Onde o Espírito Santo toca, te liberta. O Evangelho não foi para os sãos, não foi dado para os sãos, não. Jesus, quando veio pregar para prostituta, para doente, para mendigo, para enfermo. Os sãos, que achavam que estavam demais, estavam lá na sinagoga. E foi eles que crucificaram Jesus. Jesus não veio pregar o Evangelho para quem que se acha tal, não. Jesus vem pregar o Evangelho para aqueles que, os roubadores de homem, por aqueles que assassinam, para deixar de roubar, para ser uma nova criatura, deixar de matar, para a prostituta deixar de ser prostituta, para aqueles que se acham pecador, se acha pecador, não que se acha aqueles que se acha bonzinho. O bonzinho nunca vai ser salvo, porque se acha bom demais para o Evangelho. Quem se acha pecador, pede a Deus misericórdia e aceita a palavra do Senhor. E a palavra frutifica, flui. E ele entende a Escritura, porque o Espírito Santo revela, vai abrindo os seus caminhos, vai abrindo o seu entendimento. Mas aquele que se acha muito sábio, muito puro, nunca a palavra vai ter eco. Por isso que eu entendo a posição de cada um. Eu entendo a posição que quem critica, entendo da posição que acha que sabe demais, que acha que a Igreja Católica é a primeira igreja, porque não leu a história, fugiu da aula de história. Né? Porque quando a Igreja Católica, eu não estou falando mal da Igreja Católica, tem muito servo de Deus na Igreja Católica, estou falando de história. Quando a Igreja Católica, Constantino, ele parou de perseguir os cristãos em 365 ou 66, ele era ainda grande sacrificador de Roma. Ele não era cristão. O primeiro imperador cristão foi em 398, foi o Teodósio, primeiro, que tornou a igreja cristã oficial. Constantino fez o primeiro papa. Obrigou todas as outras igrejas que já existiam antes de Roma se submeter a um líder religioso que ele indicava, porque que ele era político. Aí nasceu a Igreja de Roma. Só que em 365 existia a igreja há mais de 300 anos. Igreja da Filadélfia, Igreja de Éfeso, Igreja de Antioquia, Igreja de Alexandria, igreja espalhada no mundo todo antigo, que tinha mais de 300 anos de experiência e vida no altar com Deus. E o primeiro Papa, que diz que é o primeiro Papa, que não foi Pedro, foi o que Constantino falou, era simplesmente, Pontífice era simplesmente o conservador de ponte, ou o fazedor de ponte. Pontífice é isso.
No latim, pontífice é quem faz ponte, ou faz uma ponte entre um bispo e outro. Então foi nomeado bispo de Roma porque ele precisava de controlar a religião. Roma, a Igreja Católica de Roma, não foi a primeira igreja. Quem conhece a história sabe disso. Houve uma perseguição até 365, queimava os cristãos nos postes, nas cruzes, jogava na arena, para os leões comer. As pessoas que não querem entender que a gente fala a verdade, se deixa levar por as mentiras que estão aí. Né? Lê a história, gente. Não lê a Bíblia, não. Lê a história. Vai no livro de história. Procura o livro de história. Eu estou falando isso porque tem gente me falando outras coisas. Por isso que eu estou comentando isso. Porque não lê. Acha que é muito sábia, acha que é muito entendida, mas não lê. Aceitou a mentira dentro de si e acha que a mentira é essa. Eu não estou falando mal da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica tem muitos servos fiéis lá a Deus, embora que a sua direção que é idólatra. Tem muitos servos que serão, quando Jesus arrebatar a sua igreja, muitos católicos vão subir. Minha mãe, ela, com 13 anos, em Talva, antigamente em Talva não era Talva, era Monção. O meu avô é dono das terras de Monção, Matias Soares de Monção. Uma parte da cidade era a terra do meu avô. Depois que foi emancipado aí Talva, passou a ser a cidade de Talva, mas naquela época se chamava Monção. Ela, quando entrou na igreja crente com 13 anos, levou uma surra, porque lá os colonos avisaram o meu avô que ela tinha entrado na igreja crente, que lá na cidade era dividida. Metade da ponte do rio para lá era católico, morava, e metade da ponte do lado de cá era crente. Quem morria não podia ser enterrado no cemitério católico, nem no católico do crente. Era essa misturada, essa guerra inútil. Ela levou uma surra de bota, onde teve 3 tumores. Na cabeça, vai raspar da cabeça, segundo o testemunho dela. Ela até veio morrer por causa desses tumores. Com 93 anos, o tumor veio a progredir. Com 95 anos, o neurônio dela, segundo o doutor, o médico dela, o cérebro fechou. Mas ela viveu até os 95. Mas, segundo ela, que eu não conheci, ele era católico, mas um católico que não adorava imagem. Ele lia a Bíblia todo dia. Ele não adorava imagem. Tirando essa parte agressiva dele, ela amava ele. Quando ele morreu, um dos filhos dele, dos únicos filhos dele que acudiu ele, depois que ele vendeu a fazenda, que morou com ela, ou depois que ela estava casada no Rio, e cuidou dele, foi ela. Ela amava ele. E o que é que acontece? Ele era um católico. Mas um católico que não adorava imagem. Porque todo católico que for para dentro da sua própria Bíblia, que é igual a nossa, vai ver que adorar imagem não é de Deus. Adorar ou reverenciar um santo não é de Deus. A Bíblia de Deus proíbe isso. Maria é uma santa mulher de Deus, mas ela não pode salvar ninguém nem orar por ninguém. Os outros santos que viveram, eles cumpriram seu momento na terra dando testemunho de Jesus. São santos. Como todos os santos que teve antes. Todas as pessoas que não estão mencionadas na Bíblia, que morreram na arena, testemunhando Jesus, ou morreu crucificado numa cruz no palácio de Herodes, se queimando vivo, é santo. Só não está mencionado, não tem o nome deles. Todos eles são santos. São os santos do Senhor. Mas nem por isso devemos orar por eles. Pedir que eles nos perdoem, nos curem, nos liberte, achem uma cura para nós. Não, é só Jesus.
Só o único nome foi dado entre o céu e a terra para a salvação, o único caminho é Jesus. Só Jesus que leva a Deus. Nenhum outro nome, nenhuma outra doutrina, nenhum outro momento de doutrinário leva a Deus. Só Jesus. Tá? Ficar nessa paz, nessa graça. Amanhã eu vou falar da carta de Pérgamos. Né? Eu vou falar um pouquinho de cada carta. Tá? Eu vou entrar pouco dentro do Apocalipse, porque é um livro muito complicado para falar assim, por life. Mas aquilo que eu puder falar, eu vou falar. Fica com Deus aí.